Minha saudação a você, meu irmão, minha irmã, membros da Igreja Presbiteriana Betânia. Minha saudação a você que, navegando pela internet, chegou até o nosso canal no YouTube. A graça e a paz do Senhor Jesus. Este é o 5º sermão de uma série de exposições no livro do profeta Abacuque. Por isso eu te convido, neste momento, a abrir a sua Bíblia no livro de Abacuque, capítulo 2, versos 6 a 20, para lermos a palavra de Deus. Abacuque 2, 6 a 20. E a palavra de Deus nos diz o seguinte: Todos estes povos um dia rirão dele com canções de zombaria e dirão: Ai daquele que amontoa bens roubados e se enriquece mediante extorsão. Até quando isto continuará assim? Seus credores não se levantarão de repente? Não despertarão os que o fazem tremer? Agora você se tornará vítima deles. Porque você saqueou muitas nações, todos os povos que restaram o saquearão. Pois você derramou muito sangue e cometeu violência contra terras, cidades e seus habitantes. Ai daquele que obtém lucros injustos para a sua casa, para pôr seu ninho no alto e escapar das garras do mal. Você tramou a ruína de muitos povos, envergonhando a sua própria casa e pecando contra a sua própria vida. Pois as pedras clamarão da parede, e as vigas responderão do madeiramento contra você. Ai daquele que edifica uma cidade com sangue e a estabelece com crime. Acaso não vem do Senhor dos Exércitos que o trabalho dos povos seja só para satisfazer o fogo e que as nações se afadiguem em vão? E a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas enchem o mar. Ai daquele que dá bebida ao seu próximo, misturando-a com o seu furor, até que ele fique bêbado para lhe contemplar a nudez. Beba bastante vergonha em vez de glória. Sim, beba você também e se exponha. A taça da mão direita do Senhor lhe é dada, muita vergonha cobrirá a sua glória. A violência que você cometeu contra o Líbano o alcançará, e você ficará apavorado com a destruição de animais que você fez. Pois você derramou muito sangue e cometeu violência contra terras, cidades e seus habitantes. De que vale uma imagem feita por um escultor, ou um ídolo de metal que ensina mentiras? Pois aquele que o faz confia em sua própria criação, fazendo ídolos incapazes de falar. Ai daquele que diz à madeira, desperte, ou à pedra sem vida, acorde. Poderá isso dar orientação? Está coberta de ouro e prata, mas não respira. Mas o Senhor está no seu santo templo. Diante dele fique em silêncio toda a terra. Como temos visto nesta série em Abacuque, o profeta foi diante de Deus para clamar pelo seu povo. O reino de Judá estava afundado em pecados, em iniquidades, cheio de injustiças. Abacuque então clama a Deus para que ele intervenha e salve o seu povo de toda aquela situação calamitosa. Deus responde à oração de Abacuque e afirma o seguinte: Judá será disciplinada. Será disciplinada pelo seu pecado e Deus, soberano sobre todas as nações, usaria a Babilônia, os caldeus, para invadir Judá e fazer os seus habitantes cativos. E por meio desse cativeiro, por meio da destruição, por meio da dor do cativeiro, Deus traria Judá novamente para perto de si. Abacuque ficou perplexo com essa resposta de Deus. Ele não compreendia os caminhos que Deus tomava e questionava como Deus, um Deus fiel à aliança com seu povo, permitiria que aquele povo, seu povo, pudesse ser disciplinado por um outro povo ímpio e cruel. Deus então se volta a Abacuque revelando sua poderosa palavra, e este foi o 3º sermão da série. Nessa palavra, Deus ele afirma ao profeta que sabia bem a diferença entre o soberbo e entre o justo, entre o homem soberbo que representava o rei da Babilônia e que era reprovado por Deus, e o justo que viveria pela fé e cuja semente seria preservada em Judá. Então vem o texto que nós lemos no capítulo 2, dos versos 6 a 20. Um texto no qual Deus manifesta uma sentença detalhada contra a Babilônia. Deus não deixaria os caldeus impunes pelos seus pecados. Inclusive pecados que praticariam contra o reino de Judá quando invadissem Judá. O Senhor, como juiz de toda a terra, estava atento a tudo que a Babilônia fazia e apresenta os seus pecados diante da Babilônia, os pecados da Babilônia diante deles, os acusa e apresenta o consequente juízo.
O verso 6, ele afirma que os povos da terra, os mesmos que sofreram com o poderio dos caldeus, zombariam daquela nação, pois da mesma forma como afligiram os babilônicos, eles seriam afligidos. No cântico de zombaria de todos esses povos, há 5 acusações e 5 sentenças que Deus traz sobre os babilônios e que, de forma geral, podem ser resumidas em 3 tipos de pecado: a injustiça social, a imoralidade e a idolatria. E é sobre isso que nós meditaremos hoje, nesse momento. O juízo de Deus sobre todo pecado. O juízo de Deus sobre todo pecado. Deus executa seu juízo, em primeiro lugar, porque o pecado é algo detestável a Deus. O pecado é detestável a Deus. Se você observar bem os versos 6, 9, 12, 15 e 19, verão cada expressão de lamento, cada ai sobre o pecado da Babilônia. A profecia de Abacuque traz sentenças por causa do pecado da Babilônia, e os 3 primeiros ais falam a respeito justamente do pecado de injustiça social. Deus condena nesses versos a ganância e a usura por meio das quais a Babilônia é acusada de tomar para si o que não é seu. Deus condena o enriquecimento de Nabucodonosor, o rei da Babilônia, por meio de bens mal adquiridos, de corrupção e de saques. Deus condena a opressão babilônica sobre os mais fracos. Deus afirma que a Babilônia havia sido edificada, fundamentada no sangue de impérios mais frágeis, de povos mais frágeis que os babilônicos, que a cidade da Babilônia havia sido fundada sobre iniquidade. O primeiro pecado da Babilônia, abominável a Deus, era a injustiça que dominava os atos e a sociedade babilônica. Já o quarto ai, a quarta sentença sobre a Babilônia, trata-se do pecado da imoralidade sexual, de como a Babilônia conquistava os povos, os embebedava e os conduzia a uma prática lasciva. E isso era abominável aos olhos de Deus e era motivo para o juízo do Senhor. Por último, o último ai recaía sobre a prática da idolatria. Como os babilônios confiaram em deuses feitos pelas suas próprias mãos, segundo a sua própria imaginação, ídolos cobertos de prata e ouro que não têm vida, que não têm fôlego, que são mudos e não podem livrá-los das mãos do Deus vivo e santo. Nos dias de hoje, de forma geral, temos visto falar pouco sobre pecado nos púlpitos das igrejas evangélicas no Brasil. Não vou falar nem do mundo, porque a palavra de Deus diz que o mundo jaz no maligno. Mas mesmo dentro das igrejas há uma certa tolerância com o pecado. Há em muitos púlpitos verdadeiros mercadores da fé, mercadejando uma graça barata que promete prosperidade e aceitação, mas exclui o abandono intencional do pecado e a santificação do processo de salvação. É, de certa forma, politicamente incorreto nos dias de hoje falar sobre pecados, uma vez que nós todos sabemos disso, somos pecadores. Há quem diga que a hipocrisia é um pecador pregando sobre pecado. Mas não é o pastor que está falando sobre pecado. É a Bíblia. É a palavra de Deus. É o próprio Deus que está dizendo que ele abomina, que ele detesta o pecado. E essa palavra de Deus confronta o pastor, confronta o presbítero, confronta o diácono, confronta o membro, confronta a mim, confronta a você. Todos nós somos instados por Deus a abandonar o pecado que ele rejeita e que afronta a sua santidade. O chamado de Deus para cada um de nós, que fazemos parte do seu povo, é: sejam santos, porque eu, o Senhor, o Deus de vocês, sou santo. Esta foi a palavra destinada a Israel no deserto, na saída do Egito, e é destinada a nós hoje. E Deus nos confronta especificamente neste texto que lemos, com relação aos pecados de injustiça social, imoralidade sexual e idolatria. Quantas vezes vemos irmãos, ou até mesmo próximos a nós, pessoas próximas a nós, passando por necessidades e não estendemos a mão? Quantas vezes até ajudamos alguém, mas esperamos receber algo em troca, com juros e correção monetária? Quantas vezes agimos nós mesmos de forma injusta e exploradora para com o nosso irmão, para com o nosso próximo, para benefício próprio, para o nosso bem? Seja a pessoa
que auxilia você na sua casa, ou seu subordinado ou empregado, seja o seu chefe, seja o seu patrão, seja o seu vizinho, seja o seu parente, seja o seu amigo, seja o seu irmão em Cristo, muitas vezes agimos injustamente com eles. Exemplo disso é que nesses tempos de pandemia, quantas pessoas podem estar passando por necessidades dentro da nossa própria igreja e não nos importamos por vezes ou procuramos saber das suas necessidades. Quantas vezes os vidros dos nossos carros permanecem fechados para não termos o incômodo de estender a mão a quem precisa de ajuda? Tantas e tantas vezes pecamos até mesmo por omissão e agimos de forma injusta. É possível ainda, meus irmãos, dentro desses pecados elencados neste texto, que você esteja enfrentando em silêncio e sozinho a luta contra o pecado da imoralidade. No último domingo, Deus nos alertou sobre o pecado do adultério. Mas existem ainda outros pecados de imoralidade que precisamos encarar e enfrentar com o mesmo rigor. Exemplo disso é o acesso à pornografia nos dias de hoje. É muito fácil. Está à mão de todos e talvez, meu irmão, minha irmã, você seja escravo deste pecado. Também enfrentamos a cada dia o pecado da idolatria. Erguemos nos nossos corações ídolos segundo a nossa imaginação e buscamos encontrar neles satisfação, proteção, segurança e vida. Adoramos coisas que nós mesmos criamos e abandonamos o Senhor, o Deus vivo. O ídolo do nosso coração pode ser o dinheiro, pode ser a riqueza, pode ser o desejo de um emprego estável, de um emprego bem remunerado, passar naquele concurso pretendido. Pode ser um bem, pode ser um ente querido, pode ser a família. Pode ser o desejo de redenção pela política, pela ciência, por ideologias. Tantas e tantas possibilidades nas quais podemos alicerçar a nossa confiança e o nosso anseio por satisfação. É interessante a visão do reformador João Calvino. Ele diz que o coração humano é uma forja de ídolos constante, inesgotável. Não há limites para a imaginação do homem em fabricar ídolos. Um cai e já existe outro pronto para tomar o lugar de Deus nos nossos corações. Hoje Deus nos confronta. Confronta a mim e a você. Confronta o nosso pecado para que busquemos nele o nosso lugar de choro, de quebrantamento e de arrependimento. E é ao pé da cruz, meu irmão e minha irmã, que encontramos o lugar de arrependimento e perdão. É na obra de Cristo consumada na cruz do Calvário que encontramos a salvação dos nossos pecados. A salvação por causa dos nossos pecados. Confiantes no sacrifício purificador de Jesus, que confessamos a Deus os nossos pecados e esperamos dele o perdão e a salvação. A palavra de Deus, em 1 João capítulo 1, verso 9, diz que se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Mas a nossa luta contra o pecado não se resume, meu irmão, minha irmã, à confissão somente, mas também em deliberadamente rejeitarmos e abandonarmos o pecado, os velhos hábitos e as atitudes do velho homem. Assim nós somos santificados pelo Espírito Santo e transformados dia a dia à imagem do nosso Salvador. Deus traz juízo, sim, sobre o pecado, porque o pecado é detestável a este Deus Santo. E o juízo de Deus se manifesta, inclusive, pelas consequências do pecado, por meio das consequências do pecado. E este é o nosso segundo ponto. O pecado, ele traz consequências. O pecado traz consequências. Para cada ai, meus irmãos, que Abacuque traz a respeito da Babilônia, há a demonstração de consequências para o pecado daquele povo. Porque eles foram injustos com o próximo e com os povos que conquistaram, os caldeus sofreriam os mesmos males que causaram. Porque extorquiram, eles seriam extorquidos. Porque roubaram, seriam roubados. Porque saquearam, seriam saqueados. Porque agiram impiamente e fizeram muitas vítimas, os babilônios seriam vitimados. Meus irmãos, porque eles agiram de forma imoral, Deus exporia a sua vergonha. Deus os exporia à vergonha diante de todas as nações da terra. Isso porque confiaram na sua própria força. E porque confiaram na sua própria força e nos seus ídolos, Deus mostraria aos babilônios o seu poder, a sua força, a sua santidade como único e verdadeiro Deus. Os babilônios, meus irmãos, sofreriam as consequências de seu próprio pecado.
E de fato, como nós já vimos em sermões passados, o Império Babilônico durou pouco sob a perspectiva histórica, menos de 100 anos. Aquilo que Deus havia determinado como juízo sobre a Babilônia, por causa dos seus pecados, aconteceu de forma cabal, de forma fiel. O Império Babilônico cairia. Um novo império ocuparia o seu lugar e os judeus seriam levados novamente à sua terra. Meus irmãos, nós vemos um movimento perceptível tanto na iniciativa privada como no serviço público por algo que conhecemos como meritocracia. A quem trabalha bem, há o reconhecimento e a promoção. Mas para quem trabalha mal, há a advertência e até mesmo a demissão. Temos até um ditado popular que ilustra bem essa situação. Cada um colhe aquilo que planta. Pode parecer que não, mas essa é uma verdade bíblica. É exatamente isto que o apóstolo Paulo, por exemplo, afirma na sua Epístola aos Gálatas, capítulo 6, versos 7 a 8, que diz o seguinte: não se deixem enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua carne, para a carne colherá destruição, mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. O pecado, meus irmãos, traz consequências consigo. Ainda que você encontre um lugar de arrependimento, ainda que você encontre perdão nos braços de Deus e na obra salvadora de Cristo na cruz, as marcas do pecado podem permanecer. Os efeitos e as consequências do pecado podem ser devastadores. A justiça e a corrupção podem resultar em condenação diante da justiça dos homens, ainda que você se arrependa e ainda que você encontre perdão em Cristo. A imoralidade pode resultar em famílias desfeitas, pessoas e corações feridos, traumas que precisam ser superados, laços de confiança que precisam ser restabelecidos e dificuldades, por exemplo, em novos relacionamentos. A idolatria, meus irmãos, pode colocar a cada dia o nosso coração, a nossa fidelidade e o nosso amor a Deus à prova e fazer abalar a nossa fé em Deus, a nossa fé nos seus propósitos, na sua soberania, no seu poder, na obra de Cristo na cruz por nós. As consequências do pecado podem ser devastadoras. E dia após dia vemos por vezes nos pegamos, nos vemos flertando com o pecado, fazendo pequenas concessões, sendo permissivos em pequenas coisas que aos poucos vão tomando proporções maiores e mais escravizadoras. A maior consequência do pecado não diz respeito somente aos nossos relacionamentos com o próximo, mas no relacionamento com o próprio Deus. O pecado nos afasta de Deus e nos faz insensíveis à sua voz. Nos faz insensíveis à sua palavra. Isaías advertiu o reino de Judá acerca das consequências de seu pecado. Leia comigo Isaías, capítulo 59, verso 2, que diz o seguinte: mas as suas maldades separaram vocês do seu Deus. Os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele, e por isso ele não os ouvirá. Por causa do pecado, meus irmãos, somos privados da verdadeira vida que encontramos em Deus e em Cristo. Portanto, a principal consequência e maior retribuição do pecado é a morte. Paulo diz que este é o salário do pecado, a morte. Agora eu pergunto aos irmãos, onde então está a nossa esperança? Nós somos todos pecadores. O pagamento do pecado é perverso e mortal. A nossa esperança, meus irmãos, repousa única e exclusivamente no nosso Senhor Jesus. Ele é a nossa segurança. Ele levou sobre si o nosso pecado. Ele levou sobre si as nossas iniquidades. Ele levou sobre si as consequências mortais do meu e do seu pecado. Pelo seu sangue, na cruz do Calvário, nós somos purificados de todo pecado. Pelo seu sacrifício, a ira de Deus contra nós, que existia por causa da nossa rebelião e do nosso pecado, da nossa desobediência, foi aplacada. E pela sua ressurreição, cremos que viveremos e não morreremos. Louvado seja o nosso Senhor Jesus por isso. E o juízo de Deus sobre todo o pecado, além de representar um juízo sobre o ímpio, representa uma vitória sobre o próprio pecado. E isto nos leva ao nosso terceiro e último ponto. O pecado é vencido pela glória de Deus. O pecado é derrotado pela glória de Deus.
Há pelo menos dois versos aqui, pelo menos não, dois versos, neste texto de Abacuque, que destoa de todo o contexto de juízo, do juízo que Deus estabeleceu sobre o pecado da Babilônia. São dois versos que acendem uma chama de esperança em meio à escuridão dos nossos pecados e iniquidades. Leia comigo o verso 14 do capítulo 2 do livro de Abacuque. Ele diz o seguinte: e a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas enchem o mar. Esse verso ele vem logo após detalhar a violência e a opressão dos babilônios que fundamentaram seu império com sangue dos povos conquistados. Eles confiavam na própria glória, eles proclamavam a própria glória, e Deus promete então que, em contraste à violência da Babilônia, a glória sanguinária da Babilônia, Deus promete uma era no qual o conhecimento de sua glória cobriria toda a terra. A glória da Babilônia foi efêmera, mas a glória do Senhor permaneceria para sempre, como as águas enchem o mar. O segundo verso que acende uma centelha de esperança nesse texto é o verso que encerra esse cântico profético sobre a ruína da Babilônia e faz um contraste com os ídolos mudos dos caldeus. Leia comigo o verso de número 20. Mas o Senhor está em seu santo templo, diante dele fique em silêncio toda a terra. Deus não estava alheio aos pecados dos caldeus. O verdadeiro Deus, soberano e santo, é quem regia a história da terra e das nações e não permitiria a impunidade do pecado que ofende a sua santidade. Deus executaria seu juízo sobre todo o pecado. E Deus ofereceria uma vitória sobre o pecado por meio de sua glória manifesta sobre toda a face da terra, que seria conhecida por todos os povos. O antídoto do pecado, meus irmãos, minhas irmãs, é a glória de Deus. É isto que a palavra de Deus diz em Romanos 3:22. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos nós, por causa do nosso pecado, fomos alijados da glória de Deus e sentimos falta dela. Esse é o sentido da palavra carecer. A glória de Deus nos faz falta. Mas Paulo continua explicando a glória de Deus que tanto precisamos, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Jesus é o conhecimento da glória do Deus Santo revelado às nações. Jesus é a manifestação da glória de Deus a mim e a você, e por meio do seu sacrifício, do sacrifício do Filho de Deus, foi oferecida a nós a salvação, foi oferecida a vitória sobre o pecado a gentes de todas as nações, de todas as etnias, de todas as línguas, de todo o mundo. O autor da carta aos Hebreus testemunha a respeito do Senhor Jesus, o Filho de Deus, e ele diz que ele, o Senhor Jesus, o Filho de Deus, é o esplendor da glória e a exata expressão do ser de Deus, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Nós, meus irmãos, por meio do conhecimento da glória de Deus revelada em Jesus, vencemos o pecado, vencemos a morte. Portanto, meus irmãos, Deus executa o juízo sobre o pecado e hoje somos chamados ao arrependimento, à confissão e à conversão a Deus. A palavra de Deus, ela nos confronta, ela nos chama ao arrependimento e cabe a cada um de nós examinarmos a nós mesmos e ver se há algum caminho mau em nós. Eu preciso ver se há algum caminho mau em mim. Seja ele um caminho de injustiça, de imoralidade sexual, de idolatria, Deus, por meio de Cristo, é poderoso para nos libertar, para nos livrar da escravidão do pecado e nos dar uma nova vida, nos fazer novas criaturas em Cristo Jesus. Ore a Deus, recorra ao Deus bondoso e misericordioso pelo perdão dos pecados, recorra a Ele pela transformação da sua mente, pela transformação do seu coração. Sabemos sim que o pecado traz consequências terríveis para nós, para todos que nos cercam, mas a mais terrível consequência do pecado é a morte eterna, o afastamento completo da presença deliciosa de Deus. Mas não é pelos nossos méritos que somos salvos do nosso pecado. Nós não vencemos o pecado simplesmente por algo que fazemos, mas vencemos o pecado por meio da obra de Jesus na cruz por nós. É a obra de Cristo.
É a ação do Espírito Santo que nos capacita e nos fortalece para enfrentarmos nossa luta contra o pecado, para andarmos no processo progressivo de santificação. É certo que ainda habita em nós uma velha natureza que briga, que milita contra o novo homem gerado pelo Espírito Santo e pela Palavra de Deus. Nós já recebemos a glória de Deus por intermédio de Cristo Jesus, mas não completamente, não em toda a sua plenitude, meus irmãos. Mas haverá o dia em que a glória do Senhor será manifestada de forma definitiva, de forma plena, e todos os povos o verão, todo o olho verá, todo o joelho se dobrará, toda a língua confessará. Haverá o dia no qual não haverá possibilidade mais de pecar, não haverá mais pecado. Esse é o dia que ansiamos. Esse é o dia que esperamos, o dia no qual veremos face a face aquele que é a manifestação visível da glória de Deus. Veremos o nosso amado Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o dia em que a terra se encherá plenamente de toda a glória do Senhor, como as águas enchem todo o mar. Vamos orar, meus irmãos. Te louvamos, ó Deus, e bendizemos, Pai, pelas palavras registradas. Somos pecadores, falhos, miseráveis, necessitados de Ti e da Tua glória, ó Deus. Sem Ti nada somos, sem Ti nada podemos fazer, ó Pai amado. E, Senhor, se cedermos ao pecado, se sucumbirmos ante ao pecado e a velha natureza, o velho homem que ainda insiste em habitar em nós, ó Deus, seremos afastados de Ti. Senhor, nós não desejamos isso. Senhor, por isso nós pedimos, ó Deus, sabemos que o Senhor executa juízo sobre todo o pecado, sabemos disso. Sabemos, ó Deus, que os pecados trazem consequências terríveis. Senhor, mas sabemos também que o Senhor venceu o pecado na cruz do Calvário, ó Deus, para que possamos também vencê-lo pela obra maravilhosa de Cristo ali na cruz. Por isso, Senhor, nós te pedimos, ó Deus, ser o nosso ajudador, o nosso auxiliador, o Senhor que é poderoso para nos livrar de tropeçar, ó Deus amado, para nos fazer santos e irrepreensíveis pelo poder do Espírito Santo de Deus que habita em nós. Ó Deus amado, ajuda-nos a lutar, a vencer o pecado, ó Deus, e, ó Pai, a perseverar até o fim. A, Senhor, tomarmos, Senhor, a dimensão, conhecermos a glória do Senhor revelada em Cristo Jesus, até o glorioso dia em que Ele virá nas nuvens para encontrar com o seu povo, para manifestar plenamente e de forma definitiva e cabal a glória do Senhor, como as águas enchem todo o mar. Toda a terra se encherá naquele dia da glória do Senhor. Não mais pecaremos, não mais poderemos pecar e viveremos face a face, e viveremos junto do nosso Salvador, o nosso Senhor Jesus. Abençoa-nos assim, ó Deus amado, para que conscientes do nosso pecado o abandonemos, o deixemos, lutemos contra ele, ó Deus, suplicando por uma santificação, a santificação do Espírito Santo em nós, ó Pai. Ajuda-nos, nós precisamos do Teu auxílio, do Teu poder, precisamos, carecemos da glória do Senhor Jesus Cristo em nós, ó Pai. É a oração que fazemos a Ti, no santo nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Meus irmãos, uma excelente semana e que Deus abençoe a todos. A graça e a paz do Senhor Jesus.